Dia 17 de janeiro. No vídeo de hoje, continuaremos nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Gênesis 35, 1:36, 2:43, Mateus 12, 1:21, Salmos 15, 1:5 e Provérbios 3, 21, 26. Prepare sua Bíblia, reserve um momento tranquilo e venha comigo nessa caminhada de fé, aprendizado e transformação espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para acompanhar cada etapa desse plano. Agora, vamos mergulhar juntos na Palavra de Deus. Gênesis 35, 1:36, 2:43. Deus disse a Jacó: "E suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu de seu irmão Esaú." Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: "E livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde andei." Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore em Siquém. Quando partiram, o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor, de modo que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Ali ele edificou um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, ao lado do carvalho, que foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó voltou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu novamente e o abençoou, dizendo: "Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel." Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífico e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque também a darei a você, e aos seus futuros descendentes darei essa terra." Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe falará, derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu ao lugar onde Deus lhe falará o nome de Betel. Partiram de Betel. Quando ainda estavam a alguma distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Enquanto padecia para dar à luz, a parteira lhe disse: "Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino." Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura Jacó erigiu um marco, e até hoje esse marco é conhecido como Marco da Sepultura de Raquel. Israel prosseguiu a sua viagem e armou acampamento além de Migdal-Eder. Enquanto Israel vivia naquela região, Ruben teve relações com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos, os filhos de Lia e Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, e José e Benjamim, os filhos de Bila, serva de Raquel, e Dan e Naftali, os filhos de Zilpa, serva de Lia, e Gad e Aser. Foram esses os filhos de Jacó, que nasceram em Padã-Arã. Jacó voltou para a casa de seu pai Isaque em Manre, próximo a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque habitaram. Viveu Isaque 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Estes são os descendentes de Esaú, que é Edom, que Esaú casou-se com mulheres cananeias, e Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oholibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também Basimate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú Elifaz, Basimate deu-lhe Reuel, e Oholibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram em Canaã. Depois de detalhar a linhagem de Esaú, os chefes das suas famílias e o desenvolvimento dos descendentes em Seir, a narrativa reforça o propósito de registrar a aliança de Deus com a linhagem de Jacó, enquanto Esaú segue para outras terras para se estabelecer. Depois de deixar Betel, Jacó e sua família seguiram viagem. Durante o trajeto, Raquel entrou em trabalho de parto, e o parto foi difícil. Enquanto ela dava à luz, com muita dificuldade, sua vida chegou ao fim, mas antes disso, deu ao filho o nome de Benoni. Jacó, no entanto, chamou-o de Benjamim. Raquel foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre o túmulo de Raquel, que permanece ali até hoje. Israel seguiu viagem e armou sua tenda além de Migdal-Eder. Enquanto estava ali, Ruben, filho de Jacó, teve relações com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Os 12 filhos de Jacó foram: e Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Estes foram os filhos de Jacó, que nasceram em Padã-Arã. Depois, Jacó voltou para a casa de seu pai Isaque, em Hebron, onde Abraão e Isaque haviam vivido como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Ele exalou o último suspiro, morreu em boa velhice, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Esaú tomou suas esposas, seus filhos e filhas e todos os membros de sua casa, bem como seus rebanhos e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra terra, longe de Jacó, seu irmão.
Pois os bens dos dois eram tantos que não podiam habitar juntos, a terra em que estavam não comportava os rebanhos de ambos. Esaú fixou-se na região montanhosa de Seir, e tornou-se o pai dos Edomitas. Mateus 12:1-21. Naquele tempo, Jesus e os discípulos passaram por campos de trigo em um sábado. Famintos, eles começaram a colher espigas para comer. Alguns fariseus, ao ver isso, disseram: "E veja, seus discípulos estão fazendo o que é proibido no sábado." Jesus respondeu: "Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que só aos sacerdotes era permitido comer. E não leram na lei que, no templo, os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa em desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado." Partindo dali, entrou na sinagoga deles, onde havia um homem com a mão atrofiada. Procurando motivos para acusar Jesus, perguntaram: "É permitido curar no sábado?" Ele respondeu: "Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não vai tirá-la? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado." Então disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matá-lo. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou todos os seus doentes, advertindo-os que não revelassem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: "Aqui está o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Ele não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança." Salmos 15:1-5. Senhor, quem pode habitar no teu santuário? Quem pode viver no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para caluniar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita a quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Provérbios 3:21-26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Chegamos ao final de mais uma leitura diária da Palavra de Deus. Que as mensagens de hoje fortaleçam sua fé, encham seu coração de paz e o guiem nos caminhos do Senhor. Se você gostou deste momento de reflexão, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal para não perder nenhum dia dessa jornada. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Nos vemos amanhã.